A mente coopera com o espírito. A mente e o espírito acham-se intimamente ligados, e devem ajudar-se mutuamente. Muitas vezes o espírito sente algo que a mente deve entender, e daí passamos à ação. Em outras ocasiões, quando o espírito está apático, através da atividade da nossa mente ele desperta. Se o espírito estiver inativo, a mente poderá levá-lo a mover-se. E logo que ele se mover, o crente deve segui-lo. Esse estímulo que a mente exerce sobre o espírito é o que chamamos de princípio, ou lei, da mente auxiliando o espírito. Existe um princípio espiritual segundo o qual, no início, devemos exercitar nosso sentido espiritual para aprender aquilo que Deus nos revela. Depois, porém, temos de usar a mente para conservar e pôr em prática esse conhecimento. Algumas vezes, por exemplo, um crente percebe um problema em determinado lugar. De acordo com o conhecimento que recebeu de Deus, ele reconhece que deve orar, pedindo-lhe a solução dele. Entretanto, suponhamos que, ao contemplar a necessidade, seu espírito não sinta a menor disposição de orar. O que ele deve fazer, então? Esse crente deve orar com a mente, em vez de ficar esperando que seu espírito se mova. Cada problema ou necessidade com que nos deparamos é um chamado à oração. Embora inicialmente o crente possa até orar com a mente, já que seu espírito se acha em silêncio, à medida que vai prosseguindo na oração, ele começa a ter consciência de que algo se levanta em seu interior. Isso significa que seu espírito finalmente abraçou a tarefa de orar. Por vezes nosso homem interior fica tão oprimido por Satanás, ou tão perturbado pela vida natural, que dificilmente podemos discerni-lo. Ele afundou tanto que parece ter perdido a consciência própria. Continuamos sentindo a presença da nossa alma e do nosso corpo, mas o espírito parece ausente. Se esperarmos que ele desperte para só depois começarmos a orar, é provável que nunca venhamos a fazê-lo. Ademais, nosso espírito também não vai recuperar sua liberdade. Devemos, então, orar com respeito à revelação que recebemos, da qual a mente se recorda, e com essa oração resistir ao poder das trevas. Quando não sentimos o espírito, devemos orar com a mente. Isso fará com que nosso espírito acabe se movendo. Orar com a mente, 1 Coríntios 14:15, pode ser uma forma de reativar o espírito. Embora no início nossa oração pareça vazia, despojada de qualquer significado, à medida que persistirmos em orar com a mente e resistir em oração, nosso espírito irá se elevando. Aí então o espírito e a mente passarão a operar juntos. Tão logo o espírito comece a operar, a oração se tornará significativa e bastante livre. O estado normal da vida espiritual consiste de uma cooperação entre a mente e o espírito. A batalha espiritual. Se na batalha espiritual o crente não observar a lei da cooperação entre o espírito e a mente, vai ficar sempre esperando os encargos de Deus, em vez de empreender uma guerra sem tréguas contra o inimigo. Como o crente ainda não tem consciência de guerra, ele conclui que deve esperar esse sentimento chegar. Pensa que somente aí é que poderá orar contra o inimigo. Não compreende que, se começar a orar com a mente, o espírito logo vai perceber a guerra. Todos sabemos como o maligno é perverso, e como ele molesta os filhos de Deus e os filhos do homem. Reconhecemos, também, que devemos orar contra ele, a fim de mandá-lo para o abismo o mais rápido possível. Sendo assim, como é que vamos esperar que nosso espírito reconheça a gravidade da situação, para depois agir? Embora ainda não tenhamos a consciência da batalha, devemos orar assim mesmo. Vamos iniciar com a mente, amaldiçoando o maligno com as palavras que já conhecemos. Pouco depois, nosso espírito se ativará, e, juntamente com as palavras de maldição, exercerá seu poder. Vejamos uma ilustração. Suponhamos que o Espírito Santo, bem de manhã, nos unja poderosamente, para amaldiçoarmos o inimigo com nosso espírito, e que ao meio-dia estejamos como se o tivéssemos perdido. Que fazer, então? Devemos fazer com a mente aquilo que o Espírito fez pela manhã. A intercessão. Todos nós reconhecemos o valor da intercessão. Entretanto, muitas vezes, quando dispomos de tempo, nosso espírito está inativo, e não nos fornece os assuntos para a oração intercessória. Isso não significa,
porém, que nessas ocasiões não devamos orar, nem que possamos utilizar esse tempo para outras atividades. Pelo contrário, devemos interceder, orando com a mente, na esperança e na expectativa de que o Espírito se ative, passando a participar. Devemos, também, exercitar a mente para pensar nos amigos, parentes e colaboradores na obra, e lembrar se eles estão passando por alguma dificuldade. À medida que vamos nos recordando de cada uma dessas pessoas, devemos interceder em seu favor. No começo, é necessário que exercitemos a mente para ajudar o espírito a encontrar o caminho certo. Muitas vezes, basta um pequeno exercício da mente para provocar a resposta do espírito. O princípio que rege a atividade do espírito. A operação da mente é indispensável em nossa experiência espiritual. De modo diverso das marés, o espírito não se enche por um vai-e-vem espontâneo. Para que ele se encha, precisamos cumprir as condições necessárias. É nesse ponto que a mente assume seu papel, colocar em ação algo que depois o espírito levará avante por si mesmo. Se ficarmos apenas esperando a participação dele, acabaremos frustrados. Por outro lado, não devemos atribuir uma importância exagerada à atuação da mente. A essa altura, já devemos saber que, se a ação não vier do espírito, não terá nenhum propósito útil. Não devemos viver segundo a mente. Por que, então, a utilizamos? Não é por causa dela mesma, mas para levar o espírito a operar. Por isso, continuamos achando que o espírito é o mais importante. Todavia, se depois de exercitarmos nossa mente durante algum tempo e o espírito não corresponder, como se estivesse destituído de unção, devemos parar de exercitá-la. Se, durante uma batalha espiritual, detectarmos um vazio prolongado no fundo do nosso ser, sem nenhum sentimento em nosso espírito, devemos parar de atuar com a mente. Entretanto, jamais devemos interrompê-la porque a carne o quer. Ocasionalmente nos sentimos cansados, e mesmo assim temos consciência de que devemos prosseguir. Em outras vezes, porém, sentimos que devemos parar. Nas questões espirituais não existem leis fixas. Podemos comparar essa ajuda que a mente presta ao espírito com uma bomba d'água manual. Em algumas bombas, precisamos colocar nelas um copo d'água, para podermos começar a bombear. A relação entre nossa mente e o espírito é semelhante à do copo d'água com a bomba. Se não usarmos esse copo d'água como arranque, não poderemos tirar água da cisterna. Do mesmo modo, nosso espírito só se levantará se primeiro exercitarmos a mente. Se não começarmos a orar com a mente, por acharmos que temos de fazê-lo com o espírito, estaremos agindo como quem não coloca o copo d'água na bomba, dá umas 2 bombadas e depois conclui que não existe água na cisterna. Como são variadas as obras do espírito! Algumas vezes ele é como um leão cheio de força. Em outras, é como um bebê, que não possui vontade própria. Quando ele se acha fraco e desvalido, a mente deve atuar como sua ama. Esta nunca vai substituir o espírito, simplesmente nos ajuda a ativá-lo. Se o espírito deixar de manter sua posição de proeminência, devemos usar o poder da mente, em oração, para levá-lo a retomar essa condição. Caso ele tenha se afundado, por causa de opressão, devemos utilizar a mente para examinar a situação e orar seriamente, até que o espírito se levante de novo, e retome sua liberdade. Uma mente espiritual pode manter o espírito numa posição estável. Ela pode impedir que o espírito se torne demasiadamente ativo, e também pode levantá-lo quando estiver afundado. Vamos desenvolver esse tema um pouco mais. Conforme já dissemos, o espírito só poderá encher-se novamente pela ministração da mente espiritual. Tudo aquilo que anteriormente acontecia pela atuação do espírito agora deve ser realizado pela mente. Se, mais tarde, o Espírito Santo nos dispensar sua unção, estará atestando que estamos realizando essa obra no espírito. Inicialmente, não tínhamos nenhum sentimento espiritual a respeito dela. Entretanto, o sentimento que agora temos em nosso homem interior nos assegura que o propósito inicial era exatamente esse. O espírito era incapaz de realizá-lo, por estar fraco demais. Agora, porém, com o auxílio da mente, ele pode expressar algo que antes não podia. Então, se meditarmos e orarmos com a mente, poderemos obter tudo de que precisamos no espírito.
Assim nosso espírito voltará a encher-se. Há ainda outro ponto que devemos observar. No conflito espiritual, um espírito luta contra outro espírito. Entretanto, nessa batalha contra o inimigo, todas as faculdades do homem devem se unir ao espírito. E a mente é a mais importante dessas faculdades. O espírito e a mente unem suas forças na batalha. Se o espírito ficar oprimido e começar a perder o poder de resistir, a mente prosseguirá na luta em lugar dele. À medida que ela luta e resiste em oração, o espírito se enche de novo, e volta a erguer-se para o combate. A condição da mente. Apesar de a mente ser inferior ao espírito, ela pode ajudá-lo. Além de fortalecê-lo quando ele está fraco, ela deve ser capaz também de ler e examinar o pensamento dele. Portanto, é necessário que ela se mantenha em sua condição normal. A atividade da mente, do mesmo modo que o mover do espírito, tem suas próprias leis. Para trabalhar com liberdade, a mente precisa estar leve e cheia de vida. Se for solicitada demais, à semelhança de um arco curvado em demasia, ela perde sua capacidade de trabalhar. O inimigo sabe muito bem que precisamos da nossa mente para assistir ao espírito, para podermos viver pelo espírito. Por isso, com frequência, ele nos induz a usá-la em excesso, de modo que ela fique sem condições de operar normalmente. Assim não poderá ajudar o espírito nos momentos de fraqueza. E nossa mente não é apenas um elemento que deve auxiliar o espírito. Ela é também o ponto onde recebemos revelação de Deus. O Espírito Santo lança sua revelação em nossa mente através do Espírito. Se a utilizarmos excessivamente, pensando em demasia, ela perderá a capacidade de receber essa revelação. O inimigo sabe que, se nossa mente estiver em trevas, se não tivermos a revelação divina, todo o nosso ser passa a viver em trevas. Por isso, ele não poupa esforços para nos fazer pensar tanto, a ponto de ficarmos incapazes de agir com tranquilidade. Para andar segundo o Espírito, precisamos controlar a mente, para que ela não opere incessantemente. Se ela se concentrar demais em algum assunto, se afligir ou se preocupar muito com determinadas questões, ou mesmo meditar intensamente para saber a vontade de Deus, pode ficar sobrecarregada, o que dificultará seu funcionamento normal. A mente precisa manter-se numa condição segura e estável. Extraído do livro O Homem Espiritual Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.